Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma pinha, um pouquinho realista. Mas antes uma palavra, Isaías 46:9 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Aqui nós temos o risco, não se assuste com essa pinha. Quando a gente começar a pintar, você vai ver que vai ficar muito fácil. E eu vou começar, o risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Eu vou começar fazendo esses galinhos do pinheiro e eu vou fazer todos eles com verde pântano. E o pincel número 6 bem aparadinho. Assim, vou fazer um, você vai ver, depois eu vou completar os outros, porque eu quero gastar mais tempo aqui. Então, verde pântano, pego a tinta assim, tá vendo? Aqui tá cheio de tinta, aqui não tem quase nada. Coloco o pincel com a tinta pra cima e vou fazer isso aqui, ó, o centro. Agora, eu vou puxando pros lados. Essa linha central, ela não precisa aparecer. Você começa a puxar, ó, tem que carregar o pincel de tinta todo instante. Você começa a puxar as linhas e ali no meio vai ficar tudo bem escuro. Aqui já vou deixar preenchido. Pro lado de cá também. Olha, agora você já tem noção de como fazer. É só treinar um pouco que você consegue com esse pincel 6 fazer pontinhas aqui, ó, que fiquem finas. Não emende, comece sempre do centro para fora e solta o pincel. Vou fazer os outros da mesma forma. Já fiz os 3 galinhos de pinheiro. Você viu que aqui eu passei um pouquinho para baixo do galho aqui principal da pinha. Nós vamos iluminar, mas depois, deixa secar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou fazer uma folha aqui para você ver como eu vou trabalhar essa folhinha. Primeiro, eu vou preencher com verde musgo. Essa é uma folhinha de azevinho, então ela tem espinhos aqui. Eu vou fazer um pouquinho de sombra com o verde pântano. Aqui embaixo, eu vou fazer aqui também, porque ela tá por trás daquela, então já vou deixar mais escurinho. Agora, eu vou passar a linha no meio, com um pouquinho do verde pântano, vou puxar essa linha de escuro para baixo. Puxei 2 linhas. Agora eu vou lavar o meu pincel e vou fazer com marfim a luz. Eu vou colocar esse marfim aqui, paralelo com aquela linha de verde pântano. O que eu fiz com verde pântano para cá, eu vou fazer com marfim para lá. Posso deixar até um pouquinho mais acentuado. E depois eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho do marfim também. Agora, com o pincel 0 e o pântano, eu vou fazer aqui algumas ranhuras. E vou fazer um contorno aqui, ó. Deixando essa ponta assim, ó, bem saltada. Agora, com o vermelho vivo, tô com um pincelzinho aqui número 2. Eu vou preencher a bolinha de vermelho. Essa bolinha aqui, ela tá por trás das outras 2. Eu vou pegar uma pontinha de verde pântano. E vou fazer uma sombra nessa área que ela ficou por trás. Isso.
E na bolinha eu vou colocar um ponto de branco aqui na área que tá mais vermelhinha. Já tá mais ou menos seco ali o galinho. Eu vou usar o pincel número 6, um pincel durinho, que eu ainda não molhei, aparado, número 6 também. Eu vou fazer a mesma coisa que eu já fiz aqui com verde pântano, só que agora por cima e com verde folha. É bom que o verde pântano esteja seco, porque ele não vai absorver o verde folha e vai dar uma luz assim, ó, vai dar um contraste bem maior. Quando você faz que o verde de baixo, o pântano ou o pinheiro que você tenha usado, já tá, ainda tá molhado, ele absorve a cor de cima e você tem que fazer uma segunda vez depois de pronto. Você viu como eu vou fazendo? Não tô seguindo o risquinho que tem embaixo. É uma iluminação. Eu vou fazer todo esse resto de desenho que eu deixei aqui e já mostro para você. Olha, eu preenchi aqui também com o verde pântano, cantinho ali. Já fiz os verdinhos mais claros, as folhas, e nas folhas eu vou fazer uma luz aqui. Eu vou colocar aqui, ó, em cima desse escuro, nessas pontas, um pouquinho do marfim. Olha como ele realça mais do que com o contorno assim escuro, tá? Então é isso que eu modifiquei. Aqui vou pôr também, ó, porque ele tá por cima, né, desse de cá. Aqui vai uma pontinha. Agora aqui, ó, no centro, não comecei de lá, começo por aqui. E assim, sem apertar muito o pincel. Pode ficar falhadinho, não tem problema. Mas só não deixa aqui muito pesado. É isso. O cabinho aqui da pinha, eu vou trabalhar com um pouquinho do sépia na parte de baixo. Tô usando um pincelzinho 2. Agora, o jatobá aqui, ó, na parte de cima. Vou pôr um pouquinho aqui. Não é muito liso, tá? Vou puxar uma perninha aqui. Lavo o pincel e agora eu faço acabamento com marfim. Eu vou colocar a tinta aqui, não precisa ser bem na borda. Aí eu vou fazer esse movimento arredondado. Posso fazer um acabamento aqui, ó, com o sépia, puxando um rabinho. Aqui, um pedacinho de contorno. Pronto ali. Agora nós vamos para a pinha. Eu tenho aqui 2 pinhas de verdade, que eu estive olhando para poder desenhar essa pinha aqui. Essa daqui, você viu que aqui embaixo ela já tá virando para lá, ela tá bem mais seca, ela tá bem mais aberta. Essa daqui tá um pouquinho mais fechada ainda. Então a gente vê bem certinho essa parte e o espinho que ela tem aqui, ó, um espinhozinho na ponta dessa parte clara. Desenhei a pinha aqui. Aí eu vou começar com o pincelzinho 2. Nós vamos usar o jatobá, o sépia, o preto e um pouquinho do marfim. Eu vou começar assim, ó, aqui, por uma questão de facilitar, eu vou começar lá de trás, preenchendo essa pétala, essa parte. Eu vou chamar de parte porque eu não sei como é que chama esse negócio ali. É uma pétala, não sei. Aí eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho do sépia.
Então, vai ficar assim. Essa parte de cima aqui, essa coroazinha, é a parte mais clara. Eu vou fazendo de acordo com quem eu vejo que tá mais por trás. Então, eu vou preencher essa área aqui com o jatobá e vou fazer a área de sombra com um pouquinho do sépia, dando uma misturadinha mal. Não precisa ficar alisando muito não, tá? Assim. Agora eu vou fazer essa daqui. Você viu que a sombra, quando você coloca, ela já separa uma da outra. Olha aqui, essa daqui tá por cima daquela, tá por trás. Todas essas aqui vão ficando assim, uma por cima da outra, sobrepostas. Então, vai ter sempre uma área de sombra nessa parte aqui, por enquanto. A próxima, você já vai pegar o ritmo aqui, você vai ver como vai ficar fácil. Ó, aqui eu tenho uma que é só uma pincelada. Vou deixar um pouquinho mais claro. Eu já vou preencher também. Às vezes, elas se viram demais. Aí nem aparece aquela parte branca. Olha, vai ficar assim. E eu já vou colocar aqui, ó, a sombra. Aqui nessa tem duas sombras. Aqui eu tenho mais uma. Que eu vou preencher inteira. Ela tá por trás aqui e aqui. Ela tá por cima daquela. Essa daqui ficou por trás dos dois lados, ó. Aí, já vou fazer a próxima. Porque eu tenho a parte clara aqui que separa uma da outra. Essa aqui é a mesma situação dessa. Eu vou passar inteiro, eu tenho uma divisão ali, mas é só um pouquinho de sombra. Depois eu tenho essa que tem de novo, ó, aquela pinceladinha ali. Passo a sombra toda a volta. Aí aqui, ó, tem um pouquinho de sombra de novo. Essa daqui é a mesma coisa desta. Primeira sombra, segunda sombra, ó. Desse lado ela tá por cima e aqui ela tá por baixo. Próxima, essa daqui. As cores da pinha, elas variam de acordo com o estado de secagem delas e a quantidade de luz que tá incidindo sobre ela na hora que você vai olhar ou na hora que você vai fotografar. Aqui, ó, tá vendo? Esta, ela tá bem da cor do jatobá. Não sei se dá pra perceber, mas ela tá bem jatobá. Já essa outra aqui, ó, ela é mais escura. Ela é mais fechada. Ela tá mais pro sépia. Agora eu vou iluminar com um pouquinho do marfim. E essa iluminação vem aqui, ó. Nessa parte. Essa daqui também tem um pouquinho só de tinta. Quando eu tenho esse V, eu ponho 2 pontos de luz. Eu não deixo, não chego no meio. Aqui vai só um. Tá vendo? No jatobá. Muito pouca tinta. Dá um pouquinho de trabalho, sim. Mas o resultado é muito legal. O efeito é muito bom. E é um ótimo exercício de luz e sombra. Agora, eu vou pegar uma pinceladinha de preto, coloquei aqui no pratinho, e só um pouquinho na parte de baixo de todas elas. Você vai seguir aquilo que você já tem ali, não tem novidade. Ó, área de sombra. Agora, tem mais uma aqui, aquela sequência. Jatobá,
pode preencher. Aí o sépia. Lava o pincel. Um pouquinho do marfim. Agora, eu já vou colocar com o marfim essa área aqui, para você ver. Não são todos iguais. Alguns é só uma linha, alguns um pouquinho mais forte. Ó. Que ele desce um pouquinho. Esses outros eu vou colocar com o pincel zero, porque é só uma linha. Tá vendo aqui, ó? Uma linha que fecha aqui. Aqui bem no meio tem aquele espinho. E ele é bem acentuado mesmo, pode deixar uma pontinha. Aqui tem um que desce um pouquinho. Aqui tem um que desce também. Aqui eu tenho o triângulozinho já. Aqui eu tenho um pouquinho maior. E aqui tem um pedacinho também. O lado direito sempre, o lado esquerdo aqui tá batendo mais luz. Então, ele fica um pouquinho maior. Esses dois aqui a gente não enxerga, porque tá batendo sombra ali. Aqui só tem uma linha, pedacinho. Agora eu vou fazer a próxima camada. Aqui, ó. Esse aqui que vai ficar igual aquele dali de trás. Ele não aparece a pontinha. Vai ficar escurinho. Ele tá por trás de todo mundo. Vou trabalhar com essas duas cores. Deixando escurinho dos dois lados. Aí, vou fazer... Aí, faço esse aqui. Sempre daí um pouquinho do sépia na parte de baixo. E depois ali em cima vem o marfim. Sempre, quando tiver assim um risco só, você separa os dois, tá? Vou continuar, faço esse, esse e esse. Depois, na sequência, faço esse, esse e esse. E assim a gente vai trabalhando, sempre o que tá embaixo primeiro. Vou fazer essa camada aqui pra você e já mostro pra você. Aqui, ó, você viu que tem uma que tem um espaço bem comprido, porque ela tá aparecendo inteira. Então, você leva ela até lá embaixo e pode deixar ela escura, toda essa área ali. Essa tá por trás daquela. Aí, esse pedacinho aqui já vai um pouco do preto, porque, não sei se você reparou, mas essa pinha, a gente tá vendo aqui a pétala assim. Aí, à medida que vem pra frente, a gente tá vendo por dentro da pétala. Aí, aqui começa a mudar e aqui a gente já tá vendo pelas costas da pétala. Quando a gente terminar de pintar, você vai perceber isso. Aqui a gente vê por dentro e à medida que vem virando, essa área aqui, ó, fica bem escura. Aí a gente começa a ver a pétala do contrário. Seria isso aqui, ó. Ali atrás você vê a pétala nessa posição. Aí, à medida que vem girando, ó, você vê ali, ó, por dentro. À medida que vai chegando aqui na frente, você vai ver aqui, ó, pelas costas. Praticamente já fiz aqui, ó, a outra carreira. Aqui a gente só vê um pedacinho. Esse pincel aqui é grande, então eu vou pôr com zero mesmo. E aqui vai ficar mais clarinho. Porque essa tá por cima das outras. Ainda nessa mesma posição, eu tenho aqui, ó, posso fazer esse.
E até na sequência já posso fazer esse e esse. E aqui também tá na mesma posição ainda. Então, eu vou adiantar estas daqui. Olha, eu já fiz aqui o jatobá e o sépia. Agora, eu deixei para colocar o preto junto com você. Porque aqui, ó, já começa a ficar mais escuro. Você viu que a pétala já tá com vou chamar de pétala. Já tá com uma linha um pouquinho mais comprida. Aqui, ó. Tá vendo a linha do lado? E aqui já começou a girar. A sombra vem aqui porque esta já tá por cima daquela. Vou colocar o marfim ali. Daí já vou fazer aqui, ó, na sequência. Faço esta, 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 esta aqui que tá por trás desta. Tá vendo aqui, ó, tem a parte marfim, depois é o jatobá, aí tem mais uma marfim e aqui também é jatobá. Olha, eu fiz essa camada aqui, tá vendo como a pétala já começou a se virar? Aqui, ó, eu deixei bem escurinho e essa aqui, ela tem a sombra no centro. A luz passa dos dois lados. Aqui, ó, já tá bem de frente. Essa daqui já virou. A luz já tá ali. Agora, eu vou fazer esse pedacinho aqui. Essa transição aqui eu vou fazer para você ver. Olha, aqui eu tenho uma que desce até ali. Aqui em cima ela só tem uma linhazinha. Embaixo ficou bem escuro. Essa tá aqui por cima, já fica aparecendo. Eu já vou colocar o sépia nela para separar dessa de cá. Ó, o sépia vai aqui. Só ali já tá bom. Limpei meu pincel aqui. Aqui eu tenho outra. Você viu que aqui já tem o triângulo novamente. Essa tá por cima daquela. E aqui já é outra. Vou colocar o sépia aqui. É uma sequência de luz, sombra. Nessa daqui também luz e sombra. Ó, já ponho jatobá na outra. Um pouquinho do sépia aqui. Ali embaixo fica escurinho. O encontro delas. Porque é aqui que faz a virada. Esse tá pra baixo e esse tá pra cima. Agora, aqui, eu tenho que colocar o marfim, que tem esse triângulo, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Aí a gente já começa com outra camada. Como eu não quero trabalhar o que tá por cima antes do que tá por baixo, isso daqui também é marfim, ó. Esses três. Eu vou começar da ponta, aí vai dar certinho. Esses aqui, ó, bem da ponta, são aquelas sementes que, tipo, não vingaram. Ficaram xoxas. Ó, são pontas mesmo. Elas são murchas, né? Não tem nada. Eu vou usar o sépia para fazer a sombra aqui, já deixando aqui bem escuro. Aqui tem uma divisão, eu passo uma linha no meio. Aqui eu tenho essa que tá inteira com a parte branca e aqui não tem, então tem sombra aqui e aqui, dos dois lados, aqui também. Enfim, passe o sépia em cima do risco. Se você passar, você vai acertar. Só deixa a ponta. Aqui também, ó, tá por trás. Agora eu lavo meu pincel, eu vou escurecer mais um pouquinho com o preto, aquela pinceladinha básica que a gente coloca aqui no pratinho para não ir direto. Aqui vai ficar bem escuro.
Aqui também, aqui também. Lavo o pincel de novo e agora eu vou usar o marfim. Um pouquinho só na pontinha, eu vou fazer uma linha. Uma linha assim, puxei, deixei, larguei. Ó. E ali vou iluminar. Viu que ficou riscadinho? Agora é a mesma sequência de lá, só que a gente inverteu. Aqui eu tenho uma pétala que ficou por cima dos dois lados aqui, só que aqui ela ficou por baixo. Então, um pouquinho do sépia, só para separar daquela de lá. Aí, na sequência, eu tenho, ó, esse e esse. Eu vou deixar esse cantinho aqui escuro. Tá meio confuso ali, ó, já vou fazer assim, ó. Já vou deixar o preto aqui também. Aí, eu posso fazer não, esse daqui é triângulo, tá por cima. Aí, já posso fazer este, depois este e este. Então, nessa sequência aqui, ó, primeiro aqui, depois aqui. Posso fazer aqui e aqui. Vou colocar o jatobá e a sombra de sépia e te mostro antes de colocar o marfim. Olha como ficou. Você já pode conferir o seu. Eu vou colocar o preto agora, mostrando. Começando por esse aqui. Ele tá por cima dos dois lados. Então, o preto, eu posso pôr aqui, ó, um pouquinho pelo meio dele. Mas a linha de jatobá tá aqui e aqui. Esse daqui, ele tá por baixo daquele. Então, aqui, ó, esse cantinho, vou deixar mais escuro. Agora, esse aqui tá saindo lá de baixo e tá por baixo desse e por baixo desse. Esse daqui também tá saindo lá de baixo e tá por baixo dos dois. Aqui, ó, esse tá por cima desse e desse. Ele leva um pouquinho de sombra só no meio e esse daqui leva a sombra desse lado. Aqui mais escurinho, aqui mais escurinho, porque aqui é o lugar que fez a transição. Esse eu tava vendo por dentro, esse eu tô vendo por fora. Eu posso voltar com o zero e o jatobá fazendo essas linhas até embaixo, ó, tá vendo? No que tem a luz. Aqui, ó. Eu só puxo a linha. Fica mais fácil você enxergar o que está fazendo. Isso daqui é difícil? É difícil. É um exercício daqueles que faz nó no teu cérebro. Então, se você trocou algum, colocou jatobá no lugar do marfim, não tem problema. Você pode esperar secar um pouquinho e coloca de novo. A tinta, ela cobre. Ó, assim acho que deu pra ver. Agora eu vou colocar o restante do marfim. Então, olha aqui, terminei essa parte. Agora eu tô colocando com o pincel zero e o branco bem aqui, ó, no espinho, uma pinceladinha de branco. Eu coloco e puxo pra esquerda. Olha, eu coloco e puxo pra lá. Pode colocar pra fora mesmo, porque esse espinho, ele é bem acentuado. É um triângulozinho. Terminei os espinhos. Agora a gente espera secar para fazer o fundo. Quero fazer um pouquinho de fundo. Aqui ainda tá bem molhado, então eu vou fazer só aqui para cima, ó, que já tá mais seco. Coloquei diluente aqui no pratinho e vou colocar uma pinceladinha de azul hortênsia. Vou dar uma diluída.
E vou começar por aqui. Ó, aqui assim eu coloco de fora pra dentro. Não vou passar por cima disso, mas nas pontinhas eu posso passar. Aqui só um pouquinho. Até aqui posso vir. Pra cá já tá molhado, não vou mexer. Mas eu tenho que fazer esse movimento, ó. Então aqui eu tenho que pôr um pouquinho também. Limpo meu pincel pra fora, até por aqui já sumi com a tinta. Não precisa fazer a curva. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho mais forte, porque aqui é uma área central. Uma área que tá pegando mais sombra dos elementos que estão em volta. Tem que ficar um pouco mais forte. Já aqui fora pode ficar só um pouquinho e bem clarinho. Nem passei por fora aqui do cabinho. Aqui também um pouquinho mais forte. Vai saindo, vai sumindo. Sumiu antes de terminar a ponta da folha. Aqui só um pouquinho. E aqui na ponta também um pouquinho. Não circulei, não, só nos cantinhos. Vou pôr um pouquinho mais desse lado para equilibrar um pouquinho mais. Pincel só com diluente praticamente. Aí vou terminando aqui, ó. Vou colocar... Ai, manchei. Agora eu vou ter que crescer um pouquinho aqui. Aí, peguei a mancha. Isso porque eu não queria colocar mais diluente. Eu poderia ter pego uma pincelada de diluente, colocado em cima com um pincel limpo e esfregado, que eu ia conseguir ainda desmanchar aquilo. Mas eu preferi colocar um pouquinho mais do azul. Vou colocar o glitter ouro dimensional. Aqui nesses galinhos verdes, eu vou colocar a linha do centro e depois eu vou arranhando assim para fora. Não tem um lugar exato para colocar. Aqui também. Tá, todos eles. Na folha, eu vou colocar o contorno de fora, a ranhura de dentro e essas ranhuras aqui onde tem o verde pântano, que é onde aparece mais o glitter, no escuro. As bolinhas eu vou fazer um círculo em volta. O cabinho eu vou passar um pouquinho do glitter em cima do contorno. A pinha eu vou colocar aqui, ó, embaixo do marfim. Um pouquinho só. Trabalho concluído. Difícil, mas possível. E esse risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado e até o próximo vídeo.